Olá pessoal, professora Vanessa por aqui com o quadro Bioquímica Aplicada, um quadro muito interessante porque nós abordamos aí os processos patológicos com o olhar, com o óculos da bioquímica. Então hoje nós vamos falar de hipotireoidismos, na verdade a bioquímica da tireoide, da construção hormonal, aquele basicão, né, para que você possa entender primeiro os exames, nunca mais você vai ter dúvida em exame, quais os tipos de disfunção tireoidiana, porque tem o hipotireoidismo clássico, né? E nós temos outras disfunções, e vamos abordar isso aqui. E vamos falar também do eixo aqui, né? Hipotálamo, hipófise, tireoide, para que você não tenha dúvida mais na interpretação de exames. Hoje nós vamos ter uma visão geralzona, não saia daí, fica até o final, porque você vai entender tudo aquilo que você já leu de fórmulas da ortomolecular, de ativos, por que eu uso a vitamina A, por que é interessante o iodo, tudo você vai entender hoje e, claro, os benditos dos exames que geram muitas dúvidas na cabeça dos profissionais para poder identificar qual o tipo de hipotireoidismo. Será que existe um hipotireoidismo ali? Será que nós temos apenas uma disfunção iniciando e podemos fazer algo para segurar qualquer problema? Então vamos lá para nossa aula? Olha, não se assuste com a lousa aqui atrás. Eu adoro fazer essas figuras. Achei lindo. E a gente vai raciocinar junto hoje e vocês vão perceber como a bioquímica aplicada, aquela bioquímica direcionada para os processos patológicos, para entender as disfunções, é maravilhosa e é prazerosa de ser estudada, porque ela traz respostas às perguntas que nós temos em relação ao porquê da doença, a como frear, por que aquilo apareceu, o que aconteceu no organismo para aquela doença surgir. E isso é uma coisa que não temos na graduação. Então essa bioquímica aqui é sim divertida e traz um monte de respostas, nos deixa expert nas coisas e principalmente nos faz ajudar de verdade o nosso paciente, nos faz equilibrar o organismo dele de um jeito que os fármacos não fazem, né? Porque a maioria dos fármacos vão tratando sintomas, vão freando os efeitos de uma doença, mas a causa a gente só trata quando entende de bioquímica. Vamos lá então? Recordar é viver. Vamos falar do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Sim, porque nós temos hormônios reguladores da nossa tireoide que são liberados via hipotálamo, hipófise. Então vamos lembrar, eu sei que vocês já viram isso na graduação, mas isso aqui, esse desenho bizarro de tão lindo, mas eu vou explicando, tá? Eu vou dizendo o que é cada figura aqui. Esse desenho maravilhoso aqui vai nos fazer entender os principais exames que a gente solicita para avaliar a tireoide. Então você tem que ficar muito bom no entendimento desse eixo, tá bom? Então nós vamos entender o eixo, depois nós vamos para a construção do hormônio, tá? E ao final a gente vai falar tudo o que é muito importante nesta construção em relação a nutrientes. E aí a gente, por último, vai falar dos tipos de hipotireoidismo e dos exames. É claro que quando chegar nos exames você já vai entender tudo, porque você entendeu tudo que é importante para isso, tá bom? Então, ó, finge que isso aqui é o hipotálamo, né, essa região aqui. E lá no hipotálamo nós temos um hormônio chamado TRH. Esse é o hormônio inicial que vai disparar, né, vai liberar o TSH, que está armazenado aqui na nossa adenohipófise. Então a gente tem o TSH ali, é produzido ali, e o TSH vai ser liberado na corrente sanguínea e vai chegar até a nossa tireoide. Sim, isso aqui é a nossa tireoide. Me esforcei ao máximo, tá? Claro que eu só isolei aqui a tireoide, né? Não coloquei traqueia e ficou mais fácil, tá bom? Então aqui nós temos os famosos folículos, e esse folículo a gente também vai entender melhor sobre ele. Mas agora eu quero que você lembre o que faz com que o TRH seja liberado, para você começar a entender como essa liberação de hormônios é feita. Então, o TRH, ele responde ao baixo nível sanguíneo de hormônios. Quais hormônios? T3 e T4, tá? Então, veja que existe aqui o famoso feedback de regulação. Então, quando que o meu corpo percebe que precisa estimular esse eixo? Olha, eu preciso de mais hormônios na minha corrente sanguínea. Quando existe uma baixa de T3 e T4. Então, a baixa de T3 e T4 é um dos gatilhos que faz com que o hipotálamo libere o TRH, que vai fazer com que a adenohipófise libere o TSH,
que vai finalmente chegar na tua tireoide e estimular a liberação, a construção de várias proteínas para que essa síntese proteica gere a construção das enzimas, dos receptores, de toda a maquinária, de todas as ferramentas necessárias para você construir o teu hormônio T3 e T4. E aí, quando esse hormônio é liberado na corrente sanguínea, ele faz o feedback. Então, veio o estímulo aqui no folículo, tá? O folículo é bem interessante que ele é composto aqui, ó, das famosas células foliculares e do coloide. Então, por isso que ele é chamado de folículo tireoidiano, porque é uma série de células, estão vendo aqui, ó? Vocês estão enxergando bem, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Várias células, claro que isso é uma figurinha representativa, né, gente? E aí eu tenho esse conjunto de células e uma parte interna aqui, um espaço interno chamado coloide. Ali também acontecem reações bem interessantes para a formação do hormônio, tá bom? Acontecem coisas na célula e acontecem coisas no coloide para que os hormônios sejam sintetizados. Então esse é o folículo. Veio o estímulo lá da hipófise, primeiro hipotálamo, hipófise, tireoide, e aí aconteceu a liberação. Quando eu falo liberação, vocês têm que pensar em corrente sanguínea, né? Como que o TSH vai sair aqui do cérebro e chegar na tireoide? Vai ser liberado na corrente sanguínea, então vai estar circulando no meu organismo e ele vai passar ali pela tireoide, vai encontrar o seu receptor e vai promover o efeito. Mesma coisa vai acontecer quando eu falar de liberação de T3 e T4. Liberação é a saída do hormônio ali da célula e vai para a corrente sanguínea, vai ser transportado para os tecidos-alvo. A gente sabe que tem vários receptores de hormônio T3 e T4 espalhados pelo corpo inteiro para poder fazer o nosso metabolismo acontecer, né? Se a gente fosse fazer uma aula só sobre os efeitos do hormônio tireoidiano, já dava uma aula inteira. Os efeitos cardíacos, efeitos nos ossos, efeitos na parte reprodutiva, né? Inclusive, se tiver baixa de hormônios tireoidianos, a gente vai ter falta de ovulação, a gente vai ter queda de cabelo, todo o nosso metabolismo vai diminuir e a nutrição, né, das nossas células vão ficar comprometida. Por isso que a falta de hormônios tireoidianos afeta uma série de órgãos, tá bom? Nossa aula hoje não é para falar sobre os efeitos, mas sim sobre a importância da síntese e da interpretação dos exames, né? Mas se você gosta do tema, a gente pode falar sobre a função dos hormônios tireoidianos em uma outra aula. Aí as doenças também, ou os sinais e sintomas, os efeitos da falta hormonal, coloca aqui nos comentários se você gosta desse tema, tá bom? E eu vou te fazer um pedido. Se você é paciente e está assistindo essa aula, você vai gostar muito, tenho certeza, porque você vai entender várias coisas que acontecem no teu organismo. Mas você pode enviar essa aula para um profissional de saúde que te acompanhe ou para profissionais de saúde que você conhece, para que eles também tenham essa ampliação de visão, para que a gente possa melhorar a saúde do nosso país, tá bom? Então compartilha e curte esta aula. Eu tenho certeza que ao final você vai perceber que valeu a pena parar aqui para assistir. Voltamos aqui à nossa tireoide. Então, olha, tá tudo escritinho aqui, né? Baixo nível de hormônio e também tem outra coisa que faz a gente liberar o TRH, que é lá do hipotálamo. Se você tiver uma queda na sua temperatura, se você tiver uma baixa metabólica, caiu a minha produção energética, o que o meu corpo vai fazer? Vai liberar hormônios, vai estimular vias que possam aumentar a síntese de energia. E é isso que o T3 e T4 fazem. Eles melhoram a energia, né? Eles regulam vários órgãos para que exista aí metabolismo. O que é metabolismo? É o transformar o carboidrato, a gordura, pegar as nossas matérias-primas e produzir energia para que o corpo continue funcionando adequadamente. No final da história é isso, tá bom? Então, uma baixa, né, de temperatura, uma falta metabólica vai também disparar a liberação desses hormônios. E aí, uma vez que ele chegou, né, liberou o TSH ligou aqui no receptor da célula folicular, promoveu lá a síntese de várias substâncias, várias proteínas, para que acontecesse a produção e liberação do T3 e T4. Esse T3 e T4 vão chegar aos níveis hormonais ideais, normais, ou ainda a taxa metabólica vai ficar normal, e aí a gente vai ter o feedback negativo que eu falei para vocês, tá? Que é importante você entender depois os valores dos exames, principalmente o valor do TSH,
tá? Que vai te nortear aí se realmente a tireoide do paciente está ok. Por quê? Quando o T3 e T4 aqui estiverem em níveis normais, estiverem em níveis bons, o que vai acontecer? Eles vão frear, olha aqui, ó, feedback negativo. Ele vai frear a liberação do TSH. Ele vai frear a liberação do TRH. Então ele vai chegar lá na hipófise e no hipotálamo vai dizer, ó, não precisa mais liberar TRH nem TSH, porque atingimos os níveis ótimos de T3 e T4. Então para de apertar a tireoide, para de fazer essa tireoide produzir hormônio, porque já está ok. E aí a gente vai ter esse feedback negativo e os níveis de TSH vão diminuir. Então esses níveis de TSH não devem estar muito altos, olha só. Então aí você já começa a fazer um link, vai fazendo um link com o exame do teu paciente. Se a tireoide dele está ok, está maravilhosa, funcionando bem, a hora que vier o impulso do TSH, ela vai produzir quantidades ótimas de T3 e T4, e o T3 e T4 vão fazer o feedback negativo e o TSH vai parar de ser liberado. Então, o que você espera encontrar? Níveis menores de TSH no teu paciente. Pega aquela escala da normalidade, depois eu vou colocar aqui para vocês, você vai ter um valor mínimo e um valor máximo dentro da normalidade, né? O valor máximo, se não me engano, é 4,5 na maioria dos exames. O que você espera do teu paciente para a tireoide estar ótima? Que esteja no máximo em 2 o TSH. Depois eu vou mostrar aqui, tá? Por quê? Significa que está funcionando. O que acontece quando a tireoide não está funcionando por alguma razão? Vem aqui o TSH, estimula e nada da produção hormonal acontecer. Os hormônios continuam em níveis menores. Então o T3 e T4 não estão sendo liberados na quantidade ideal. O que vai acontecer? O hipotálamo e a hipófise vão entender que precisa de mais hormônio estimulador. Então vai aumentar o TSH. E aí você começa a ver no exame do teu paciente, ao invés de estar abaixo de 2, está lá 3,5, 4, 5. E aí níveis mais altos já demonstram que existe um hipotireoidismo clássico, né? Depois eu também vou mostrar para vocês a tabelinha. Então, TSH dá para compreender bem por que ele tem que estar mais baixo, né? Não quer dizer que tenha que estar zerado, que tenha que estar abaixo dos níveis normais, porque aí vai significar o quê? Hipertireoidismo, né? Um excesso de T3 e T4 vão suprimir o meu eixo liberador, que também não é interessante. Mas aí nós vamos ter outros efeitos que vão mostrar que tem excesso de hormônio. O paciente vai emagrecer, o paciente vai ter taquicardia, como se ele tivesse um excesso de queima de substratos para produzir energia e as suas consequências. Mesma coisa que eu digo, não vamos falar de sinais e sintomas de hipertireoidismo hoje, mas podemos fazer uma aula para isso também. Geralmente o hipertireoidismo, o excesso da produção de hormônios, ele ocorre por 2 motivos, tá? Só para quem está curioso. Nódulos produtores de hormônio podem ser benignos ou malignos e também quando você tem alguma autoimunidade, né, autoanticorpos que estimulam o receptor de TSH, tá? O receptor de TSH tá aqui, ó, chama doença de Graves. Depois você pesquisa. A doença de Graves acontece porque existe como se fosse um anticorpo que ele encaixa certinho aqui, que ele estimula os receptores de TSH. O que vai acontecer com o TSH original? Ele vai ficar muito baixo, porque está muito hormônio fazendo feedback negativo. Só que o paciente não para de liberar hormônio, tá? Por quê? Porque tem um falso TSH, né? Um anticorpo estimulando os receptores ali na tireoide. Depois você lê sobre isso. Mas o hipertireoidismo, por que ele nunca é o foco quando a gente dá uma aula de tireoide? Porque o número de pessoas com hipertireoidismo é muito baixo em relação às pessoas que têm o hipotireoidismo de todos os tipos, né? Seja hipotireoidismo subclínico, Hashimoto, o hipotireoidismo clássico, uma disfunção apenas da tireoide. Viram que tem bastante opções, né? Então, é muito mais gente, tá bom? Por isso que a gente vê muita aula, muito assunto em torno do hipotireoidismo e o hipertireoidismo não é tão falado. Até porque o hipertireoidismo geralmente vai ter que ser resolvido, né, com cirurgia, enfim. Numa outra aula a gente pode falar sobre isso, tá bom? Entenderam aqui tudo certo quanto ao eixo hipotálamo, hipófise, tireoide?
TSH já tá ok, né? Já entendo tudo de TSH. Vamos para a célula, então? Agora que vem a parte mais legal, que a gente vai entender como é construído o hormônio T4 e o T3 também, né? Quais são as vias aqui, quais são as coisas importantes, os nutrientes importantes, os processos importantes que acontecem aqui e que eu devo prestar atenção, porque se eu entender esses processos, eu também vou perceber por que o meu paciente está com disfunção na tireoide, né? Por que o exame dele está como está, com aquela alteração X, o que pode estar interferindo, o que pode estar acontecendo no organismo dele que ele tem essa disfunção. Então, para isso, eu preciso entender a construção do hormônio, tá bom? Então, vamos lá? Ó, começando aqui com a tirosina. Então, imagina aqui, primeiro vamos entender a figura, né? Então, imagina aqui, respira agora, porque eu vou mostrar toda essa rabisqueira, mas nós vamos passo a passo, você vai entender tudo. Essa aqui é a célula da tireoide. Imagina que ela é um fragmento desses aqui, ó, tá? Então, aqui, desse lado, é a corrente sanguínea, seria a parte externa aqui da célula, corrente sanguínea. E esse lado aqui é o coloide, seria esta região aqui da célula. Beleza? Começamos a entender essa figura maravilhosa que a professora fez. Como que o hormônio é construído? Então, primeira coisa, qual a matéria-prima mais importante, ou uma das, porque sem as outras também a coisa não acontece, né? Mas a matéria-prima inicial é a tirosina. A tirosina, ela é um aminoácido, né? Um aminoácido que a gente tem que pegar das nossas proteínas da alimentação. Então, eu estou lá consumindo proteínas e dentro dessa cadeia proteica tem o aminoácido tirosina. Eu quero que vocês reflitam uma coisa importante, né? Para que eu consiga ter aminoácidos sendo absorvidos no meu corpo, eu preciso ingerir aminoácidos, certo? Preciso comer proteínas de forma suficiente. Hoje tem muita gente que vive de carboidrato. A necessidade proteica do organismo não está sendo atingida. Lembrando que para manutenção do corpo nós precisamos de 0,8 até 1,5 miligramas de proteína por quilo por dia. Se eu quiser ganhar massa, eu preciso de mais. No mínimo 1,8 até 2,5. Mas então, ingerir. Segundo problema que a gente vê nos nossos pacientes, problemas na digestão. Então, eu posso estar ingerindo, se eu não estiver digerindo, porque eu tenho disbiose, porque eu tenho hipocloridria, problemas enzimáticos, problemas no trato digestório, eu posso não estar aproveitando, não estou conseguindo absorver esses aminoácidos, tá bom? Lembrando que nossa absorção, nós conseguimos, no máximo, entre 10 a 12 aminoácidos em sequência. Quantos aminoácidos tem numa proteína? 100 aminoácidos. Então, como que eu vou absorver uma proteína inteira? Eu preciso da digestão para quebrar a minha proteína nessas cadeias menores de aminoácidos, tá bom? Por isso, se você vai ver em algumas fórmulas, né, para melhorar a função de tireoide, a fórmula ela vai conter tirosina, né? Então, a gente vai colocar lá, tirosina, 200 mg, de manhã, enfim, conforme a necessidade. Primeira matéria-prima, entra na célula, então tá aqui no sangue, você comeu, foi capaz de digerir, o aminoácido estava aqui circulando, ele entrou porque ele tem carreador, né, para dentro da célula da tireoide. Chegou até aqui, encontrou uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso. O que acontece ali dentro? Começa a ocorrer a junção da tirosina, né? Uma grudando na outra. Então, você começa a formar a parte proteica, e agora você precisa lembrar desse nome aqui, de uma proteína glicídica também, ela vai ter uma parte glicídica, chamada tireoglobulina. Já tinha ouvido falar dela? Tem exames para ver isso? Tem exames para ver anticorpos que destroem a tireoglobulina. Então, quer dizer, eu posso ter um hipotiroidismo porque eu tenho anticorpos que destroem a tireoglobulina? Sim, tireoglobulina está carregando várias tirosinas que vão dar origem ao meu hormônio. Se eu tiver um anticorpo destruindo isso aqui, a minha síntese hormonal vai ficar comprometida. Vai sair aqui do retículo, vai em direção ao complexo de Golgi, que é uma outra organela, e aí a gente vai finalizar a nossa tireoglobulina, que ela vai ganhar aqui uma parte glicídica. Então aqui eu preciso de duas organelas, né, para construir
a minha tireoglobulina, que é uma proteína que está recheada, está carregando tirosina. Beleza, agora eu sintetizei, primeira etapa aí do meu processo hormonal, já estou construindo aqui. Aí eu vou jogar essa tireoglobulina para o coloide, tá bom? Então ela vai migrar da parte interna da minha célula folicular e vai lá para o coloide. Então, primeira etapa da nossa síntese hormonal, check. Construímos aí, já demos um passo muito bom para construir o nosso hormônio, mas está faltando coisa. Então, eu ainda preciso, para construir o meu hormônio, eu preciso de iodo. E aí eu apresento para vocês aqui o Symporter, que transporta iodo na forma de iodeto aqui do sangue para dentro da célula tireoidiana. Então, sem iodo, eu não vou conseguir criar o meu T3 e T4. Como que é o hormônio, né? Triodotironina. Então, eu estou precisando de iodo aí na minha síntese hormonal. Esse iodo também, aí eu pergunto para você, como está a ingestão de iodo das pessoas? Será que elas têm fontes boas alimentares de iodo? Geralmente, quem gosta de consumir algas, né? Não tem problema com isso, que é uma boa fonte. Mas não são muitos alimentos que nós temos iodo. E além do problema de não encontrar ele facilmente nos alimentos, depois você pode pesquisar quais alimentos são fonte de iodo, além disso, a gente tem um probleminha bem sério, que esse Symporter de iodeto também transporta outros halogênios que tenham a mesma valência e a mesma eletronegatividade. E nós temos três halogênios que poderiam entrar no lugar do iodeto aqui. Nós temos o flúor, nós temos o brometo e nós temos o cloreto. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses três halogênios vão competir com o iodeto para entrar na célula. E o iodeto, ele sempre sai perdendo, porque ele tem menos força. Depois você olha na tabela periódica, você vai ver que a eletronegatividade do iodeto é menor que a do flúor, do cloro e do brometo. Então, na fila, ele sempre vai ficar por último. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o excesso de flúor que a gente pega nos produtos de higiene e na nossa água, com o excesso de cloro que tem na nossa água. Nós precisamos tomar cuidado. Quem gosta de ficar comendo pãozinho francês, né? O famoso pãozinho francês tem brometo na sua composição. E aí você traz prejuízo, porque você come pouco iodeto, pouca base de alimentação que tenha iodo, e além disso você coloca um monte de outros halogênios em contato com a tua corrente sanguínea que vão competir para entrar na célula, tá? Por isso, vocês também veem muita gente usando iodo e iodeto na forma de Lugol, que também é muito concentrado, e eu tenho uma opinião de que deve ser utilizado com ressalvas e depois de uma análise de cada paciente, por tempo limitado e com o objetivo principalmente de desintoxicação. Podemos falar sobre isso também em algum outro momento. Mas aí você vai ver que em várias fórmulas, vários estudos que você possa estar fazendo da tireoide, você tem o iodeto participando aí das fórmulas. Tá bom? Outro detalhe, né? Esse transportador de iodeto, ele é um cotransporte, um cotransportador. Lembram desse tipo de proteína? Ao mesmo tempo que ele transporta iodeto, ele transporta sódio. E a gente sabe que se ficar um excesso de sódio na célula, a célula entra em morte, né? Em apoptose. Então, a gente também tem um canalzinho bem importante na célula da tireoide, que é uma bomba de sódio e potássio, que joga o sódio para fora e o potássio para dentro, mantendo o equilíbrio eletrolítico ideal da nossa célula. E já vai pensando, tá? No que eu vou te falar. A bomba de sódio e potássio, para funcionar bem, depende de magnésio. E se começa a faltar magnésio no organismo do paciente? Pode ser que tenha morte de algumas células da tireoide. Assim como vários outros processos no corpo dependem do magnésio, né? Então, magnésio, temos que prestar muita atenção nesse item, não só para quem tem hipotireoidismo, disfunções da tireoide, mas para quem tem corpo. É um daqueles suplementos que tem que estar na tua lista básica, né? E você, como profissional de saúde, tem que avaliar, nem que seja o magnésio plasmático do paciente, para ter uma ideia. Se está faltando no sangue, imagina na célula.
Ah, mas o ideal é o do cabelo, o mineralograma do cabelo, ou então fazer um magnésio eritrocitário, mas nem sempre a gente vai ter um paciente com condições de fazer um exame desse. Às vezes o convênio não cobre, e aí você vai encarecendo o teu rastreio. Então você tem que aprender a olhar com os exames raiz. Eu acho que o cara que é bom, ele usa exames bioquímicos encontrados aí em todos os laboratórios. Tendo um conhecimento de exames, interpretação de exames, você consegue sim enxergar o metabolismo do teu paciente e ajudar de forma maravilhosa esse paciente a ter um equilíbrio metabólico. Vamos continuar aqui, então. O iodeto entrou. Para onde ele vai? Olha ele caminhando aqui na célula. Tem uns canaizinhos aqui chamados de pendrina, por onde ele vai sair da célula e chegar até o coloide. Quer dizer que ele precisa chegar lá por quê? Porque ele precisa encontrar a tireoglobulina, né? Lógico. Ele precisa encontrar essa tireoglobulina para poder formar o T3 e T4. Então ele atravessa aqui e chega no coloide. Beleza? Então duas coisas que a gente já viu para nossa construção do hormônio. Iodo, importante, tirosina, todo um processo de síntese proteica funcionando. Imagina, né, que eu preciso de uma maquinária toda funcionando, eu preciso de enzimas que vão sintetizar tudo isso. Então, quem é o regente dessa orquestra? Lembra quando eu falo sobre hormônios? Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre modulação hormonal. E o hormônio, ele sempre tem uma função regente de orquestras. Ele desencadeia processos intracelulares, síntese de fatores importantes dentro da célula para que tudo isso aqui aconteça. Por isso que o TSH é o regulador da liberação de hormônio. Então o TSH que veio lá da adenohipófise, liberado na corrente sanguínea, ele vai encontrar o seu receptor aqui na célula e ele vai ser um regente de todos esses processos. Ele vai ser responsável pelo que exatamente o TSH? Por síntese de fatores de transcrição. O que é a transcrição? É quando eu traduzo o código genético em alguma proteína. Eu preciso de várias proteínas aqui nas organelas, né, para sintetizar a tireoglobulina. Eu preciso de enzimas, que nós vamos falar aqui, ó, que ficam na membrana, e toda essa síntese é também feita pela presença do TSH. Então vejam por que ele é liberado. Por que a gente diz que o TSH é que promove a liberação do T3 e T4? Porque ele vai manter essa célula toda com os fatores necessários para a produção do T3 e T4. Então se eu tiver um problema aqui, né, alguma dificuldade aqui também na ligação ou no efeito desse TSH, eu também não vou conseguir ter a produção do hormônio. Eu vou ter tirosina, eu vou ter todas as ferramentas ali, todos os ingredientes da nossa receita, mas eu não vou ter os efetores, eu não vou ter a mão de obra. Se eu falar de uma construção, né, eu não vou ter o pedreiro para pegar a matéria-prima e juntar e formar o produto final. Então, a importância do hormônio TSH participar aqui. Aqui, ó, o TSH, só para mostrar para vocês que ele é ligado à proteína G, né? Quem gostava de farmacologia? Não? Proteína G, né, que vai sair a subunidade, vai pegar a membrana aqui e abrir canal de cálcio através da PLC. Lembra disso aqui? Tá? Então o cálcio vai ser importante aqui, vai entrar através da membrana e também vai sair do retículo sarcoplasmático para fazer a criação, para ativar, pensa assim, ó, para ativar as enzimas que vão fazer a síntese dos fatores de transcrição, tá bom? Então, lembrando aí do equilíbrio eletrolítico básico, que também vai ser importante ser mantido aqui. Não posso ter falta de cálcio. Então, eu tenho cálcio, sódio e potássio participando de todos esses processos. Por isso que lá na graduação, a gente quase morre estudando sódio, cálcio, potássio e falando dessa importância, tá? Então, os fatores eletrolíticos, eles são importantes para o funcionamento de praticamente todas as células. Então, eu nem vou ressaltar muito isso. Ter o controle eletrolítico é fundamental para a vida. Então, agora vocês entenderam também que para o TSH funcionar, no final da história ele vai depender de cálcio, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa junção aqui do iodeto com a nossa tireoglobulina que estavam ali esperando. Olha que maravilha! Então, agora é só o iodeto grudar na tireoglobulina? Não é tão simples assim. O iodeto ele não pode estar
na forma de iodeto. Ele tem que estar na forma de iodo. Então, se você for estudar a fundo, você vai encontrar assim, organificação do iodo. Eu tenho que deixar ele na forma orgânica. E quem que faz isso na nossa célula? Eu preciso oxidar o iodeto. Por isso, nós temos uma enzima aqui na membrana, né, próxima ao coloide, chamada DUOX2, que é uma enzima que libera radicais livres. Nossa, eu não sabia, professora, que radical livre tinha alguma função importante. Eu sempre achei que radical livre fosse destruição, que a gente tivesse que combater. Não, gente, eu sempre falo para vocês que o metabolismo nosso existe a produção de radical livre. O problema dos radicais livres é quando eles ficam em excesso, e a gente chama isso de estresse oxidativo. Eles em excesso, nós vamos ter a destruição da célula, das proteínas, da parede celular, da membrana, né? Aliás, da membrana celular, enfim, nós vamos ter uma destruição. No caso da tireoide, nós precisamos que essa enzima funcione, né? Que ela exista e produza aqui peróxido de hidrogênio, que vai ser o oxidante do nosso iodeto. Então, vai transformá-lo em iodo para que ele possa participar da construção hormonal. Essa enzima, já vão prestando atenção, essa enzima, ela funciona à base de NAD, NADPH. Então, ela não vai funcionar se não tiver NAD. O que era um NAD? Um transportador de elétrons, que era proveniente, que era originado, essa estrutura NAD, ela é originada da vitamina B3. Então, olha só, eu preciso ter uma boa quantidade de vitamina B3 no meu organismo se eu quero que a minha tireoide produza hormônios. Estão entendendo a questão dos nutrientes aqui? Então agora você vai entender as fórmulas, né? Olha que legal, né? O profissional que realmente faz diferença na vida do paciente, ele entende o porquê que ele está criando uma fórmula. Ele não é aquele cara do copia e cola. Esse cara não vai ter muito sucesso, porque ele não vai saber nem por que ele está fazendo a fórmula. Será que o teu paciente precisa daquele ativo? Ou talvez o problema dele, ele tem a vitamina B3 e ele estava precisando era do iodo. Então a gente consegue individualizar quando a gente entende os processos, né? E otimizar, entender as fórmulas que já foram criadas também, quando você pega um livro, um manual, e você entende o porquê daquela fórmula. É só a bioquímica que vai te fazer entender isso, tá bom? Então, construímos aqui o peróxido de hidrogênio, que transformou o iodeto em iodo, e agora eu preciso de mais uma enzima para juntar esse iodo com a tireoglobulina. Então, aqui eu tenho uma enzima chamada tireoperoxidase, TPO. Tem um exame chamado anti-TPO, não tem? O que esse exame está tentando mostrar? Anti-TPO significa dizer, será que o meu paciente tem anticorpos que destroem a tireoperoxidase? Se ele tiver anti-TPO positivo, a gente vai dizer que ele tem hipotireoidismo de Hashimoto, que foi o tal do Hashimoto que descobriu isso, né? Então, eu posso ter uma baixa produção hormonal porque eu tenho destruição da tireoperoxidase pelo anticorpo. É uma doença autoimune aqui. Então, aí eu vou ter um problema maior, porque eu preciso entender que esse problema da tireoide do meu paciente tem um fundo inflamatório. E aí o meu olhar tem que ficar bem mais amplo. Eu tenho que modular a inflamação nele, eu tenho que melhorar o intestino, eu tenho que modular o sistema imunológico, e principalmente intestino, porque a gente sabe que a maioria, né, das doenças autoimunes, não seria diferente com o Hashimoto, tem origem nas disbioses e na hiperpermeabilidade intestinal, tá bom? Tô lançando a informação. Se querem aula sobre isso, aí tem que pedir, porque vai horas, tá bom? Beleza? Tireoperoxidase funcionando, ela vai pegar e começar a colocar esse iodo, né, a grudar esse iodo na tireoglobulina, tá? Vai colocar aqui, né, o MIT, o DIT, então aqui uma molécula de iodo, 2 moléculas de iodo e o T3-T4. Aqui vai ser um MIT mais um DIT e aqui 2 DITs. Vão gerar finalmente os nossos hormônios. Acabou? Não. O hormônio está pronto. Ele está acoplado aqui na tireoglobulina. O que vai ter que acontecer agora? Ele está aqui dentro do coloide, não está? Onde que ele tem que estar para fazer o efeito dele? Na corrente sanguínea, porque ele precisa chegar nos órgãos, não é mesmo?
Então, o que vai acontecer agora? Isso aqui vai atravessar a membrana aqui, ó, nosso transportador aqui de hormônios retornou para a célula e vai atravessando até liberar o T3 e T4 na corrente sanguínea, tá bom? Então, a liberação na corrente sanguínea. Esse T3 e T4, presta atenção agora que isso aqui vai ter a ver com o exame. Ele tem um transportador para circular pela corrente sanguínea. Geralmente, os nossos hormônios, eles têm transportadores. E a gente tem um transportador aqui chamado de TBG, que vai carregar, que vai funcionar como um armazém de hormônio. Só que, realmente, qual é o hormônio que vai fazer efeito, que vai conseguir encaixar no seu receptor lá no órgão-alvo? O hormônio que estiver livre. Por isso que você já ouviu falar em T3 livre e T4 livre. T3 total e T4 total. Quais vão interessar para a gente, que vão nos dizer realmente se o nosso paciente tem um funcionamento, se tem concentração. Pensa assim, que quando eu olho na corrente sanguínea, que eu estou olhando um exame sanguíneo, que eu tirei o sangue para olhar, eu só consigo ver o quê? Síntese, se esse hormônio está sendo produzido. Se ele não está sendo produzido, ele não está na corrente sanguínea, né? Vai dar baixo. Síntese e transporte. E se eu dosar o livre, aí eu consigo ver realmente a fração efetiva. Por isso que a gente sempre vai solicitar o T3 e T4 livre. Eu preciso ver aquilo que está pronto para fazer efeito. Eu não quero ver se ele está preso na proteína transportadora. Eu quero ver a fração livre, que é a fração efetiva. Tá bom? Então, vocês já sabem que a gente vai solicitar aqui, ó, TSH, T3 e T4 livres, tá? Ah, mas por que só o T4 não serve? Não serve só o T4. E eu quero já aproveitar para lembrar uma coisa, que eu não sei se eu anotei aqui, mas eu preciso falar para vocês. O T4 ele é produzido na tireoide. Ele vai circular ali na corrente sanguínea. A maior parte da nossa concentração de hormônio T3 não é produzida na tireoide. A tireoide produz 20% apenas do T3 que nós temos disponível. Então quer dizer que tem outro lugar aí. Não sabia, peraí, o hormônio da tireoide não é da tireoide? Sim, mas o T4 ele é transformado em T3 em alguns órgãos da periferia. Então a maior parte do nosso T3 ele é proveniente do T4. Por isso que a maior concentração de hormônio produzido pela tireoide é o hormônio T4. Só que o T4 ele não é o hormônio mais efetivo, mas capaz de produzir um efeito. O hormônio mais efetivo é o T3, que é o que realmente é 5 vezes mais potente, né? 5 até tem livros que dão mais potência para ele, mas no mínimo 5 vezes mais efetivo. Então, quando o nosso corpo precisa realmente acelerar o metabolismo, de quem que ele precisa? Do T3. E aí, muitos profissionais não solicitam o T3. E aí tem um erro, tá? Tem um erro clássico aí. Por quê? Porque eu posso ter um problema na transformação do T4 para o T3. Só que se eu tiver, presta atenção aqui, se eu tiver T4 em concentração ok, ele vai fazer o feedback negativo no hipotálamo e na adenopófise. E aí eu vou pegar o exame, o teu TSH tá bem normal, tá ótimo. E o teu T4 também. E o teu paciente tá cheio de sintoma. Tá cheio de sintoma de hipotireoidismo. Por quê? Porque o hormônio efetivo é o T3. Mas o T4 já faz um feedback negativo. E aí eu precisaria o quê? Olhar o T3 livre para entender se eu tô tendo ativação de hormônio, tá bom? E aí eu dependo de enzimas para essa ativação. Por isso que eu tenho também que prestar atenção onde estão essas enzimas, o que elas precisam para funcionar, né? Tudo isso é importante. Então, fazendo um resumo aqui, ó, dos nutrientes, de tudo que a gente falou, eu listei para vocês aqui os nutrientes importantes para a síntese hormonal. Qual nutriente? Deixa eu ver desse lado aqui. Olha lá. Tirosina, que mais? Iodo, que mais? Magnésio. Estão conseguindo ler aqui? Depois a gente aproxima, né? Magnésio para bomba de sódio e potássio. NAD, que provém da vitamina B3, para a minha enzima oxidante funcionar. Agora um segredinho que eu não tinha falado. A tiroperoxidase, para ela funcionar, ela precisa de ferro.
Então quer dizer que pacientes que têm anemia vão ter disfunção de tireoide? Provavelmente. Quer dizer que se eu melhorar o ferro desse paciente, a tireoide dele vai funcionar melhor? Olha só. É isso, né? Então, como a gente olha estoques de ferro? Através da ferritina. Então, não tem como eu avaliar ninguém se eu não solicitar a ferritina, né? Não é só para a tireoide, é para o corpo como um todo. Sendo ela estoque de ferro, eu preciso avaliar. Sendo o ferro importante para uma série de reações e de sintomas que vão aparecendo no corpo todo do paciente, eu preciso avaliar a ferritina, tá bom? Ah, sim, também não falei para vocês, mas olha só, não falei que o estresse oxidativo poderia causar prejuízo à célula, detonar enzimas. Então, sempre que acontece essa produção do peróxido, eu tenho também uma enzima aqui, ó, chamada de glutationa peroxidase, que fica ali neutralizando o excesso de radicais livres provocado pela enzima do OX2. Essa enzima glutationa, ela precisa de cofator para funcionar. Quem é o cofator? O selênio. Agora você entendeu por que em toda fórmula da tireoide tem que ter selênio, né? Porque eu não posso ter estresse oxidativo aqui. Se eu tiver estresse oxidativo, eu vou ter lesão celular. E aí a minha célula da tireoide vai começar a morrer. Então eu preciso ter um controle aqui da formação de peróxido. Aí eu preciso de selênio, outras coisinhas que são importantes para formar a enzima. Cisteína, glicina e glutamato. São substâncias importantes, são aminoácidos ou derivados de aminoácidos importantes para formar essa enzima. E, finalmente, né, para a gente terminar essa parte de síntese, a transformação do T4 em T3, ela pode acontecer pela deiodinase 1, no tecido periférico, em diversos órgãos, rins, fígado e outros órgãos. No cérebro, pela deiodinase 2, que está no cérebro e na pituitária, que vai produzir, ambas vão produzir T3. E eu posso ter a deiodinase 3, que está no fígado e nos rins, que vai produzir T3 e T3 reverso. E aí, alguém já tinha ouvido falar do T3 reverso? T3 reverso? Não? Isso aqui é uma questão de isomeria, né? Quem gostava, os farmacêuticos de plantão aí, de química farmacêutica, ou vocês todos que estudaram química orgânica, estudaram isomeria, né? É quando eu tenho uma molécula exatamente com os mesmos átomos, com as mesmas ligações químicas, só que ela tá literalmente tridimensional, ela tá de forma invertida, né? É como as duas mãos, eu tenho exatamente esse exemplo para dar para vocês lembrarem, né? Imagina que eu vou fazer uma marca no gesso aqui da minha mão direita, tá? Vou fazer uma marca no gesso. Será que eu colocando a minha mão esquerda vai encaixar nessa marca? Óbvio que não. Mas você vai dizer, mas a tua mão ela é exatamente igual, só que ela está distribuída, os dedos estão distribuídos totalmente invertidos. Então é isso que é o T3 reverso. O T3 reverso é exatamente o T3, só que ele está invertido no seu posicionamento tridimensional e ele não vai encaixar no receptor. Então o T3 reverso ele não funciona para nada dentro do organismo, ele não vai promover aumento de metabolismo, ele vai ficar inerte, ele não tem função, tá? E ele é produzido porque a disposição, a molécula de T3 tem essa capacidade de ser distribuída ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, depende de carbono quiral. Me nego a explicar a química para vocês nessa aula. Isso é coisa que todos nós vimos lá. Né? Não vou explicar carbono quiral e não vou explicar isomeria, me nego. Só estou passando a informação, que é o que interessa agora para você, de que o teu corpo produz T3 reverso. E o T3 reverso não vai funcionar. E tem algumas coisas que aumentam a produção do T3 reverso dentro do corpo. E por isso a gente dosa o T3 reverso dos nossos pacientes, para entender se ele não está perdendo, né? O corpo está deixando de produzir o T3 em maior quantidade para produzir T3 reverso. Sempre uma pequena quantidade o nosso corpo vai produzir, mas é uma quantidade muito menor do que a quantidade ideal de T3, né? Então a gente produz muito mais T3 do que T3 reverso. E o aumento do T3 reverso é o sinal de que algo não vai bem.
Tem muitos estudos, né, dizendo que para melhorar a produção do T3, o zinco é importante. Então a gente poderia colocar zinco na nossa lista, tá bom? Tanto para a transformação do T4 para T3, quanto para evitar o T3 reverso. Beleza? Então, dominando a síntese, vou mostrar aqui rapidão o que aumenta o T3 reverso, hein? Pra vocês não dizer que eu não sou legal, que eu falo as coisas pela metade. Olha aqui, ó. Olha que quadrinho legal, gente. Fatores que impedem a produção apropriada de hormônios e fatores que aumentam, olha isso aqui, ó, a conversão de T4 para T3 reverso. Estresse, trauma, dieta de baixa caloria ou desequilibrada, vamos entender assim, inflamação, e aí a gente começa a pensar naquelas grandes reações que eu falo para vocês praticamente toda a aula, que vocês devem me achar xarope. Quais são as 3 grandes reações que causam todas as doenças? Estresse oxidativo, já falamos dele aqui hoje, inflamação e glicação. Então, se você pegar um paciente obeso, extremamente inflamado, a tireoide dele não vai estar bem, não vai, alguma parte aí não vai estar legal, vai estar disfuncional, tá? Então, inflamação, toxinas, falamos aí já de toxinas, próprios fungos intestinais, gente, poderiam produzir toxinas, infecções, disfunção renal e hepática e alguns medicamentos, tá bom? Depois vocês olhem esse slide com calma que tem muita informação. Eu sou muito legal. Muito mesmo. E aí, pra gente fechar, vamos finalizar falando dos exames. Então, olha só, aqui, ó, está uma lista de exames e aqui do ladinho, então, ó, faixas da normalidade, para vocês saberem, e faixas da medicina funcional. Por que eu coloquei da medicina funcional? Porque nós sempre trabalhamos com otimização de exame. Por que eu falei que o TSH tem que estar abaixo de 2? Porque eu tô querendo que a tua tireoide esteja otimizada, esteja no máximo de suas funções, e não que você esteja beirando uma doença, né? Sabe aquela história de, não, tá normal, aí daqui 1 ponto eu tô doente. Não é assim que a gente deve viver, né? A gente deve viver com os exames otimizados. Não se preocupe que nós vamos falar mais disso essa semana ainda. Então, olha aqui está uma tabelinha, então, com valores de referências, lembrando que pode mudar de laboratório para laboratório, depende o kit, né? De kit para kit. Então, por isso que a gente não tem que colocar como um valor de referência fixo, a gente tem que olhar aquele que foi feito no exame do paciente. E aí, fazer um cálculo com base na técnica dos quartis. Quem nunca viu eu falar de técnica dos quartis, eu recomendo você assistir um vídeo aqui no YouTube meu, chamado Técnica dos Quartis. Ali eu vou te ensinar como você calcula, como você avalia exames de forma otimizada. Você vai usar a técnica dos quartis para isso. Então aqui o TSH tem que estar entre 1 e 2, o ótimo. T4 total eu quase não uso, mas tem que estar nessa faixa também, de 3º e 4º quartil. T4 livre, esse sim a gente vai pedir sempre. Tem que estar entre 1 e 1,4. Estando abaixo aqui, não vai estar legal. T3 livre, tem que estar acima de 3. Já peguei vários pacientes com 2,7, 2,5. T3 reverso, tem que estar bem baixinho, sempre próximo ao valor inferior, ó. Entre 0,1 e 0,2. Anti-TPO, esse aqui é um que os alunos ficam em dúvida, mas deixa eu falar uma coisa para você. Anti-TPO varia. Tem uns laboratórios que dizem até 9, até 30, até 35, até 60. Qual que é importante o anti-TPO? Ele não é avaliando presença de anticorpo? Tem que ser abaixo do valor de referência. Tanto abaixo do valor de referência é negativo, não tem autoimunidade, tá bom? Mesma coisa para o anticorpo de tireoglobulina. Ele tem que estar como negativo. E tem aquele teste da temperatura que a gente gosta de fazer, que a nossa temperatura ao acordar deve ter uma média de 3,6 graus Celsius, o nosso corpo. Então, antes de levantar da cama, eu coloco lá o termômetro e eu vou anotando 5 dias pelo menos. E aí eu faço uma média e avalio como está a minha temperatura. Se tiver abaixo disso, talvez eu tenha uma disfunção de tireoide. Vamos colocar um quadrinho aqui que é muito legal, que eu quero que vocês pensem junto para a gente finalizar. Então, o que é um hipotireoidismo clássico? Como estarão os exames no hipotireoidismo clássico? Vou colocar aqui, ó, primeira linha. Primeiro, o TSH vai estar aumentado acima do limite da referência.
da normalidade. O T4 livre e o T3 livre vão estar diminuídos. Lembra que isso eu falei no começo da aula, quando a gente veio aqui para o eixo? Eu falei, olha, se você tem uma má produção aqui, um problema na tireoide, não está tendo produção de T3 e T4, a tua hipófise vai ficar mandando o TSH, que é o estimulador. Então, esse é o padrão de exame de hipotireoidismo clássico. Esse hipotireoidismo clássico, a gente ainda tem que procurar investigar o porquê que ele se instalou ali. Será que existe uma lesão nessa tireoide, né? Um tumor, que aí começou a substituir a célula original por uma célula disfuncional? Então, você tem que investigar a causa aqui. Será que não é uma causa nutricional? E isso que eu não vejo acontecer no convencional, né? Nos profissionais convencionais. Eles simplesmente detectam o hipotireoidismo e prescrevem o hormônio, entendeu? E vai funcionar porque o hormônio vai substituir ali, mas e a causa? E o processo bioquímico que talvez esteja causando aquilo? Ah, mas não era tumor, a tireoide não tinha nenhuma alteração anatômica e patológica, é disfuncional. Pode ser inflamação, pode ser uma soma, né, de falta nutricional com inflamação, com glicação, tá? Então, eu quero deixar essa interrogação. Tudo bem, eu vi pelos exames que é um hipotireoidismo clássico. E aí? Vai só simplesmente dar hormônio? Óbvio que não, né? Se for alguém da ortomolecular integrativa, é óbvio que não. Outro tipo de disfunção, chamado de hipotireoidismo subclínico. Como que vão estar os exames? A gente vai ter um TSH aumentado, mas ele não vai estar estratosférico, ele não vai estar, às vezes, nem fora do normal, tá? Ele vai estar lá, o limite é 5, ele vai estar lá em 4,5, 4,8, tá fora da otimização. Qual era o nível de otimização? Até 2. Então, acima de 2, se eu pego um paciente lá com TSH 2,5, 3, 3,5, eu já falo, ó, tua tireoide tá meio lenta. O que está acontecendo? Tem inflamação? Tem falta nutricional? Já vamos começar a melhorar isso. Vamos esperar, né, acontecer um problema mais grave. Então, ele é considerado subclínico, ó. Por quê? Ó a diferença aqui, ó. O TSH está aumentado, mas o T4 e o T3 ainda estão normais. Digamos assim que ainda não houve uma instalação de um problema mais sério, né? Agora, a tua tireoide, ela tá trabalhando só na base da surra, né? Na base do cutucão. A adenopófise o tempo todo tem que ficar, ó, vai. Tô produzindo TSH em dobro para você funcionar. Então, a gente tem que entender que pode ser uma resistência hormonal, né? Se tiver um receptor glicado, imagina que o receptor do TSH ali na tireoide está glicado, porque você come açúcar sem parar. Aí tá fazendo glicação. Aquele receptor tá disfuncional. Então, quer dizer, você está destruindo receptores e por isso tem que mandar mais TSH. Então, resistência hormonal. Se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar em resistência hormonal, tem que estudar sobre isso, tá? Vamos continuar aqui que a nossa aula já está longa, hein? Beleza, subclínico. Por que anti-TPO negativo, né? Não tem autoanticorpo. Quando tem autoanticorpo, ó, positivo, a gente classifica como Hashimoto. Geralmente vai ter um TSH aumentado, um T4 e um T3 livre diminuídos. Agora, preste atenção, se você pegar o Hashimoto no começo, ele vai dar lá o anti-TPO elevado e muitas vezes o TSH, o T3 e T4 ainda estão normais. Porque o que o anticorpo vai fazer? Ele vai destruir a enzima, tireoperoxidase. Só que eu posso ainda estar com um número relativamente bom de enzimas. Agora, com o passar do tempo, o meu anticorpo vai destruindo, eu vou desenvolver hipotireoidismo. Então, eu preciso modular a imunidade, modular intestino, modular a inflamação. Que mais? E se eu tiver um TSH normal, um T4 normal e o T3 livre está diminuído? É só a única alteração é o T3 livre diminuído, não tem anti-TPO. Aí eu vou lembrar, eu posso estar com problema na conversão do T4 para T3. Essa conversão acontece em grande parte no fígado. E aí, como que está o fígado do teu paciente? Será que ele está sobrecarregado? Será que essas enzimas deiodinases não estão precisando de cofatores, de selênio, de zinco? O que será que está acontecendo? Já é uma coisa que eu vou colocar meu olhar, não só na tireoide, vou colocar meu olhar na periferia. Será que tem inflamação, fígado sobrecarregado, toxinas? Vou fazer um protocolo de detoxificação, melhorar a função de fígado, tá? Veja como muda a nossa conduta conforme a nossa interpretação dos exames. Tem ainda alguém que pode ter um TSH normal, um T3 livre normal, e um T3 livre aumentado. E aí eu começo a pensar em resistência hormonal. Aquilo que eu falei para vocês. De repente, os receptores que estão lá na célula-alvo, esperando o T3 se ligar,
e eles estão glicados. Eles estão desconfigurados pelo estresse oxidativo. É isso que é resistência hormonal. É quando você tem problema nos receptores. E o que provoca problemas nos receptores? Falta nutricional. Se não tem nutriente, não produz receptor. E estresse oxidativo, inflamação e glicação. É isso que causa resistência hormonal. E aí eu já começo a olhar aquele organismo como um todo. Eu já saio do foco da tireoide, que é isso que nós fazemos. Nós não tratamos doença, nós tratamos o indivíduo. E é uma quebra enorme de paradigma. Isso aí eu tenho dificuldade de fazer os alunos entenderem que nós não estamos tratando doença porque a gente foi treinado para tratar doença. Nós estamos olhando o organismo, tratando como um todo. E aí, quando eu equilibrar o metabolismo como um todo, o meu paciente vai sarar, vai diminuir, vai parar os processos patológicos. O que mais que a gente pode ter aqui? Um TSH normal, um T4 aumentado, um T3 livre diminuído. Será que eu não estou transformando o T4 em T3 reverso? É essa pergunta que a gente se faz, tá? Então veja quantas opções de disfunção tireoidiana, quantas causas que a gente tem por trás envolvida para dizer para alguém como melhorar a sua função da tireoide. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E olha, se acrescentou na tua vida, eu não vou acreditar que você não vai dar o like e não vai compartilhar com alguém que precisa aprender mais sobre tireoide.